E como o Patrick falou, quando a capacidade nas UTIs dos hospitais chega no limite, aí esses pacientes começam a ser encaminhados para outras unidades de saúde. E a principal delas é o Hospital de Base, aqui no Noroeste Paulista. E a ocupação do HB é um termômetro do que está acontecendo na região. Quando começa a sobrecarregar também o HB, é porque, claro, todas ou a maioria das unidades de saúde de outras cidades já está também no limite. A Moniz Poiani está ao vivo com a gente para passar um panorama de como está a situação no Hospital de Base de Rio Preto. Moniz, bom dia para você. Oi, Felipe, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Cidade. A situação aqui no Hospital de Base é preocupante. O hospital atende mais de 100 municípios da nossa região e a taxa de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria vem crescendo, principalmente na enfermaria. Para vocês terem uma ideia, em uma semana, 27 pessoas foram internadas na enfermaria e a maioria idosa. Na enfermaria, o paciente geralmente ele fica até 15 dias internado, ele pode ficar até 15 dias, que apresentam sintomas mais leves. A taxa de ocupação na enfermaria hoje está em 56%, com 109 leitos ocupados. E na UTI, a ocupação está em 67%, com 97 pacientes internados, 9 a mais que na semana passada. E por conta desse aumento, segundo o hospital, já está faltando profissionais da saúde para atender toda essa demanda. Eu vou conversar com a doutora Amália Tcheco, que é diretora administrativa do HB, vai explicar melhor sobre essa situação. Doutora, esses atendimentos vêm aumentando. Hoje existe essa necessidade já de mais profissionais para atender esses pacientes da Covid? Exatamente. Apesar de nós termos contratados muitos pacientes, muitos funcionários, desde o ano passado, de março, mais ou menos uns 600, que essa demanda crescente que nós estamos vendo desde o comecinho de janeiro, você tem uma ideia, aumentou mais ou menos 45% a UTI nesses primeiros 10 dias de janeiro. Então nós estamos sim com dificuldade profissional, principalmente daquele profissional qualificado que precisa para tratar a Covid-19. Profissionais como médicos, enfermeiros? Todos os profissionais da saúde, é o reflexo do Hospital de Base, é o reflexo do país todo, que vem uma doença nova, então a gente está precisando de profissionais em todos os setores, sim. Esse aumento, principalmente na enfermaria, doutora, ao que se deve? Olha, a gente acha que por causa das aglomerações, não dá para falar se foi festa ou não, mas a gente está vendo desde novembro essa ascensão dessa segunda onda. E o que nos preocupa nesse momento agora é que, diferente da primeira onda do ano passado, as outras patologias não desapareceram. Os traumas, as outras doenças, elas estão chegando. Então é um hospital de base inteiro funcionando, mais a Covid-19. Doutora, acontece do paciente vir aqui na enfermaria, vir buscar esse atendimento e acabar ocupando a vaga de alguém que realmente precisa? Então, isso eu até queria fazer um apelo para a população, porque o hospital de base é um hospital terciário para vir casos moderados e graves e deixar esse espaço para esses pacientes. O que está acontecendo muito na nossa emergência, principalmente na nossa UR, são casos leves. Então, se a pessoa tem algum sintoma, tem alguma coisa leve de Covid ou mesmo alguma dúvida, ela tem que primeiro procurar a Santa Casa da sua cidade, seu município ou as unidades básicas de saúde. Vamos deixar esse espaço do hospital para os casos mais moderados e graves. Obrigada pelas informações, doutora. Só lembrando que aqui em Rio Preto existem 4 unidades básicas de saúde que estão atendendo pacientes com síndromes respiratórias leves. A gente até comentou ontem no Bom Dia Cidade, a UBS da Vila Maior passou a fazer esse atendimento também. Então fica aí a orientação, a recomendação é essa, para que o paciente procure primeiro uma unidade de saúde antes de vir para o hospital. E vale lembrar que essa taxa de ocupação de leitos e também dos casos de Covid no município, isso tudo é avaliado pelo governo do estado naquele plano da quarentena, se vai flexibilizar ou não. E essa taxa, que a máxima era de 75%, passou para 70%. Então fica esse alerta aí para todo mundo. Felipe, os cuidados devem continuar para evitar a transmissão da doença. Quando um hospital do porte do HB vem a público falar que a situação é preocupante, aí o sinal de alerta tem que estar piscando mesmo. A gente tem que estar muito mais atento com os cuidados redobrados aí, para evitar que essa pandemia saia do controle. A doutora Amália falou, segunda onda, sim. Obrigado, Moniz. Bom dia para você. Vamos colocar os casos na tela aqui, os números absolutos das 2 maiores cidades da região. Rio Preto com 36.998 casos confirmados, 958 mortes por causa da doença desde o começo da pandemia, 33.581 pacientes recuperados. Araçatuba agora na sua tela, 10.786 casos, 223 mortes por causa da doença, 9.389 pacientes recuperados da Covid-19, situação das 2 maiores cidades
do Noroeste Paulista. E como o Patrick falou, quando a capacidade nas UTIs dos hospitais chega no limite, aí esses pacientes começam a ser encaminhados para outras unidades de saúde. E a principal delas é o Hospital de Base, aqui no Noroeste Paulista. E a ocupação do HB é um termômetro do que está acontecendo na região. Quando começa a sobrecarregar também o HB, é porque, claro, todas ou a maioria das unidades de saúde de outras cidades já está também no limite. A Moniz Poiani está ao vivo com a gente para passar um panorama de como está a situação no Hospital de Base de Rio Preto. Moniz, bom dia para você. Oi, Felipe, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Cidade. A situação aqui no Hospital de Base é preocupante. O hospital atende mais de 100 municípios da nossa região e a taxa de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria vem crescendo, principalmente na enfermaria. Para vocês terem uma ideia, em uma semana, 27 pessoas foram internadas na enfermaria e a maioria idosa. Na enfermaria, o paciente geralmente ele fica até 15 dias internado, ele pode ficar até 15 dias, que apresenta os sintomas mais leves. A taxa de ocupação da enfermaria hoje está em 56%, com 109 leitos ocupados. E na UTI, a ocupação está em 67%, com 97 pacientes internados, 9 a mais que na semana passada. E por conta desse aumento, segundo o hospital, já está faltando profissionais da saúde para atender toda essa demanda. Eu vou conversar com a doutora Amália Tcheco, que é diretora administrativa do HB, vai explicar melhor sobre essa situação. Doutora, esses atendimentos vêm aumentando. Hoje existe essa necessidade já de mais profissionais para atender esses pacientes da Covid? Exatamente. Apesar de nós termos contratados muitos pacientes, muitos funcionários, desde o ano passado, de março, mais ou menos uns 600, que essa demanda crescente que nós estamos vendo desde o comecinho de janeiro, você tem uma ideia, aumentou mais ou menos 45% a UTI nesses primeiros 10 dias de janeiro. Então nós estamos sim com dificuldade profissional, principalmente daquele profissional qualificado que precisa para tratar a Covid-19. Profissionais como médicos, enfermeiros? Todos os profissionais da saúde, é o reflexo do Hospital de Base, é o reflexo do país todo, que vem uma doença nova, então a gente está precisando de profissionais em todos os setores, sim. Esse aumento, principalmente na enfermaria, doutora, ao que se deve? Olha, a gente acha que é por causa das aglomerações, não dá para falar se foi festa ou não, mas a gente está vendo desde novembro essa ascensão dessa segunda onda. E o que nos preocupa nesse momento agora é que, diferente da primeira onda do ano passado, as outras patologias não desapareceram. Os traumas, as outras doenças, elas estão chegando. Então é um hospital de base inteiro funcionando, mais a Covid-19. Doutora, acontece do paciente vir aqui na enfermaria, vir buscar esse atendimento e acabar ocupando a vaga de alguém que realmente precisa? Então, isso eu até queria fazer um apelo para a população, porque o hospital de base é um hospital terciário para vir casos moderados e graves e deixar esse espaço para esses pacientes. O que está acontecendo muito na nossa emergência, principalmente na nossa UR, são casos leves. Então, se a pessoa tem algum sintoma, tem alguma coisa leve de Covid ou mesmo alguma dúvida, ela tem que primeiro procurar a Santa Casa da sua cidade, seu município ou as unidades básicas de saúde. Vamos deixar esse espaço do hospital para os casos mais moderados e graves. Obrigada pelas informações, doutora. Só lembrando que aqui em Rio Preto existem 4 unidades básicas de saúde que estão atendendo pacientes com síndromes respiratórias leves. A gente até comentou ontem no Bom Dia Cidade, a UBS da Vila Maior passou a fazer esse atendimento também. Então fica aí a orientação, a recomendação é essa, para que o paciente procure primeiro uma unidade de saúde antes de vir para o hospital. E vale lembrar que essa taxa de ocupação de leitos e também dos casos de Covid no município, isso tudo é avaliado pelo governo do estado naquele plano da quarentena, se vai flexibilizar ou não. E essa taxa, que a máxima era de 75%, passou para 70%. Então fica esse alerta aí para todo mundo. Felipe, os cuidados devem continuar para evitar a transmissão da doença. Quando um hospital do porte do HB vem a público falar que a situação é preocupante, aí o sinal de alerta tem que estar piscando mesmo. A gente tem que estar muito mais atento com os cuidados redobrados aí, para evitar que essa pandemia saia do controle. A doutora Amália falou, segunda onda, sim. Obrigado, Moniz. Bom dia para você. Vamos colocar os casos na tela aqui, os números absolutos das 2 maiores cidades da região. Rio Preto com 36.998 casos confirmados, 958 mortes por causa da doença desde o começo da pandemia, 33.581 pacientes recuperados. Araçatuba agora na sua tela, 10.786 casos, 223 mortes por causa da doença, 9.389 pacientes recuperados da Covid-19, situação das 2 maiores cidades do Noroeste Paulista.